Alô, alô, galerinha, fã de cultura, conhecimento, Grécia Antiga, teatro, informação, desenho animado, meus alunos de desenho, gente que quer ser meu aluno, gente que é meu amigo, que é meu inimigo também, assiste esse vídeo pra ver como eu falo besteira. Ó, hoje eu vim fazer um videozinho, faz tempo que eu não faço, tô com um espaço novo aqui, tentando montar um home office, né? Um estúdiozinho aqui. Minha mesa alta de desenho, eu tô sentado, mas a mesa é alta para trabalhar em pé, né? E tem a mesa aqui digital, com os livros que eu uso aqui, ó, de referência para estudar. E ali a mesa manual para fazer os desenhinhos, os estudos de anatomia, né? Tudo. Hoje eu vou falar desse livro aqui, ó. Venho falar desse livro aqui, Tragédia e Comédia, Tragedy and Comedy, de Walter Kerr. Walter Kerr é um autor que eu gosto demais. Dele eu já li aquele livro... Ih, o gato miando. Vai acordar o bebê, ó. Tem que chamar o gato. Pss, 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 pss. Vem, seu gato. Então, o Walter Kerr é um... Fica quieto. Walter Kerr é um autor que eu gosto demais. Eu conheci ele porque eu li o Silent Clowns. É um livro que eu indico demais para meus alunos de desenho animado, de desenho, de narrativa, o Silent Clowns. Eu descobri o Silent Clowns no Ed Hooks, no Acting for Animators do Ed Hooks, que ele indica o Silent Clowns. Aí fui atrás do Silent Clowns, aí aqui o gato miando. Aqui, ó, o gato sempre atrapalha, sempre atrapalha. E aí eu fui atrás desse outro livro dele, descobri na estante virtual que tinha esse outro, Tragedy and Comedy. A capa é uma droga, né? A capa é, olha, eu acho que é a capa mais feia que eu tenho na minha biblioteca. Uma bola branca sobre um fundo azul e o nome do Walter Kerr não está nem separado por um espaço, né? Se fosse por comprar o livro pela capa, nesse caso o livro é uma droga. A câmera está tremendo porque o gato tá esfregando a cara na câmera, tá? No tripé. Então tá. Vamos direto ao filme, parar de falar de gato e falar do livro, né? Falar do livro. O Walter Kerr, ele era um dramaturgo e estudioso de dramaturgia e jornalista, escrevia sobre dramaturgia nos jornais, resenhas, e ele decidiu escrever um livro introdutório para entender a origem da comédia. Ele queria falar sobre comédia. O que é a comédia? Desde lá da Grécia Antiga, aí meio que fazendo uma definição partindo da Grécia Antiga, das peças de comédia. Mas ele mesmo fala no livro que enquanto ele estava processando para escrever, juntando argumentos para escrever o livro de comédia, ele falou, é impossível falar de comédia se não falar também de tragédia. Olha só. E então ele acaba começando pela tragédia para falar de comédia, porque uma das coisas que ele fala é que a comédia é um gênero sombra. É um gênero que só existe, a comédia só existe enquanto sombra da tragédia. Aqui vale uma pausa para a gente entender uma questão. Tragédia e comédia... tragédia, melhor falando. A tragédia, ela é o que hoje talvez a gente chamaria de drama. Porque para os gregos, o drama é o teatro. Teatro é drama, é a representação. Representação é drama. Tragédia é o teatro, o drama é sério. E comédia, humorístico. Só que ele fala, não é o suficiente falar isso. Vai além. Uma das coisas que ele fala é assim. A tragédia, isso remonta a Aristóteles também. Talvez eu faça um vídeo falando da poética do Aristóteles, que fala da tragédia, da comédia, né, do drama. A tragédia, segundo o Walter Kerr aqui, ela é o gênero em que os homens têm possibilidade de evolução. Os homens, o ser humano, os personagens na tragédia, eles evoluem. Eles fazem alguma coisa que muda a rota de vida deles. Eles têm um ideal e eles mudam a rota de vida. E a comédia não. Ele fala, um erro que a gente tem é achar que a tragédia é trágica no sentido de triste. Porque hoje a gente fala tragédia como triste. Não. A tragédia não precisa ser triste. O que ela tem é transformador. O personagem se transforma. O personagem, ele quer justiça, ele vai atrás de justiça. Ele quer vingança, ele vai atrás de vingança. Ele se apaixona, Romeu e Julieta, eles se apaixonam, eles querem ficar juntos. Isso é o gênero da tragédia. A busca por um ideal. E um ideal de valor, né? A comédia ele vai dizer, é o baixo. É quando os personagens não têm essa busca por um ideal
O ideal é baixo, é tipo assim, é o preguiçoso, é o que quer só beber, é o que só quer dormir. Ou o ideal que ele busca não é identificável com nós. O ideal é baixo ou não é, a gente não se identifica com o ideal. E ela é circular. Aqui talvez a ideia do círculo. Né? A comédia ela é circular, não existe evolução. O personagem não evolui. Porque a evolução, aí sim vai fazer sentido a evolução ser trágica no sentido de triste. Porque toda evolução pressupõe uma dor. Quando a gente evolui, a gente é dolorido evoluir, né? É dolorido sair de um patamar para outro. Só que a gente confundiu, ele fala, na modernidade, a gente confundiu isso com tristeza. E não é preciso, não é preciso. Existem tragédias que o personagem se dá bem, mas ele sofre. O processo de evolução, o processo de sair de um patamar para outro é sofrido. Não quer dizer que ele vai cair, não quer dizer que a tragédia é sempre o rei vai morrer, ou Édipo sempre vai cegar os olhos. Não, ele fala, tem casos que não acontece isso. E, além disso, ele vai dizer, a tragédia também não quer dizer que é um final triste, no sentido de assim, mesmo quando o personagem cai, muitas vezes ele caiu, mas ele atingiu um conhecimento maior. A gente não vai dizer que Édipo, por exemplo, é um final feliz, né? Está na história de Édipo, casa com a mãe, mata o pai, e no final se cega porque descobriu que fez isso, não sabia, fez isso inconsciente e descobriu. Não é um final feliz, mas é um final em que ele atingiu aquilo que ele queria, que era descobrir a verdade. E aí ele se cega porque ele atingiu a verdade, ou seja, ele teve que pagar um preço pela verdade. Então, existe uma vitória. Existe uma vitória. Não é só a queda. O personagem trágico não atinge só a queda, ele tem uma vitória. Outra questão que ele fala aqui, que é um preconceito que a gente tem com a tragédia, isso eu vou chegar na comédia, né? O preconceito que a gente tem com a tragédia é de que o personagem tem uma falha. A ideia é que muito curso de roteiro, professor de roteiro, livro de roteiro que eu já li fala isso. O personagem tem uma falha. E essa falha leva ele à queda. Vamos dizer, o personagem é muito invejoso ou é muito ambicioso e aí por causa disso ele vai cair, né? O outro cara fala, não, nem sempre, nem sempre. É difícil falar, mas houve uma falha do Édipo em querer a justiça, em querer saber a verdade? Não é um ideal positivo? Ele teve que arcar com as consequências, mas foi um ideal positivo. Outro exemplo que ele dá aqui é Romeu e Julieta, que é uma tragédia, né? Já mais moderna, não é do período grego. Ele fala, mas Romeu e Julieta, qual que é a culpa dele? Se apaixonar? O amor? Se amar demais? Não tem. Ele fala, não tem. O que aconteceu é que eles tinham um ideal e eles pagaram um preço por esse ideal. Que é viver junto, eles se amavam, não deu, porque as famílias se odiavam, então eles se mataram. Mas não quer dizer que era uma falha. Falando um defeito nosso, achar que toda tragédia o personagem tem que carregar uma falha. Não, no caso. Ou que a falha tem que ser relacionada à queda. Nesse caso de Romeu e Julieta não acontece. Bem, isso é uma parte aqui para entender a tragédia, o que hoje a gente entenderia como drama, né? O nome que a gente daria era drama. Agora, comédia. Comédia. Essa parte é mais intrigante, porque o Walter Kerr, como disse, ele é muito interessado em comédia. Ele escreveu Silent Clowns, que é um livro sobre a comédia no cinema mudo, com os primeiros filmes de comédia do cinema. E ele vai falar que, para você entender a comédia, é preciso partir da tragédia, porque ela é uma sombra. Na antiga Grécia, segundo ele aqui, a peça de comédia, ela vinha logo depois da trilogia de tragédia. Normalmente tinha uma trilogia de Édipo e 3 peças seguindo Édipo, e a quarta peça que era apresentada do mesmo autor era uma comédia, muito provavelmente trazendo temas, às vezes até personagens que eram discutidos na tragédia, mas diminuindo eles, diminuindo o peso. E ele fala, a comédia não é que ela é feliz. Não é que é feliz, olha só que interessante. Ela é sombria, ela é uma sombra. Ela, enquanto o personagem na tragédia, ele tem possibilidade de evolução, na comédia não. Ela não é feliz. O personagem na comédia, ele gira sempre no mesmo ponto. Vamos pensar,
personagem da comédia, se ele é invejoso, é a comédia inteira repetitiva, vamos dizer. É o mesmo tema dele sendo invejoso, dele sendo, da personagem sendo trapalhona, do personagem... Ele sempre bate a cara no mesmo muro. Aí ele diz, ué, mas e essa ideia de que o final das comédias são felizes? Se a gente pegar Don Giovanni, as comédias famosas do Mozart, né? Ou atuais até, né? Que sempre novela acaba em casamento. Sempre acaba em casamento. Ele vai falar, a comédia sempre acaba em casamento. Não é um final feliz? Aí ele vai falar, não. A comédia não tem final possível. Quando acaba em casamento, é como se o autor estivesse falando, olha, eu jogo a toalha, não tem como não tem como terminar, porque os personagens não evoluem. Ou seja, eu vou distribuir aqui aliança e casamento geral. Mas não quer dizer que os personagens são apaixonados. Não tem isso. Na comédia não tem esse momento de paixão que nem na tragédia. O que acontece é que eles se casam porque não tem o que fazer. E a raça humana tem que continuar. Então que casem e reproduzam. Para continuar o círculo da vida, né? Coisa aí, Rei Leão, entendeu? Mas não quer dizer que isso é feliz. Isso daí é só uma distribuição de cadeiras. Olha que interessante isso. É como se diante do não final, não temos final, o final é esse. O final é feliz, não sei se feliz, mas conformador. Ele é uma conformação. Todo mundo se casa, então acabou a peça, a comédia. Interessante isso, né? Bem, o que eu posso dizer mais sobre... Falando até, não quero fazer o vídeo ficar muito longo. O que eu posso falar mais aqui sobre ele? Outra coisa que ele fala que é muito interessante, ele fala que quando a gente vai ler peças de teatro antigo, a gente nunca pode esquecer de que aquilo não é uma obra completa. Falta algo em Shakespeare, falta algo em Édipo, falta algo em Beckett, falta algo em Molière, que é o ator, que é o momento em que o texto se torna ação, gesto. Porque ele fala isso, ele vai falar de quem que ele vai falar? Do Tchekov. Ele falou que o Tchekov não gostava de ver as peças que ele escrevia, porque eles falavam, o pessoal adapta como tragédia quando é comédia. E eles falam, caramba, que curioso. Aí ele fala, sim, porque... E aí o Walter Kerr vai falar, a gente esquece que é o ator, às vezes, que vai dar o tom, se aquilo é ser para levado a sério ou não, se aquilo é alto ou baixo. O texto, às vezes, não me dá. Olha só que interessante. Eu gosto de usar como exemplo meus alunos de narrativa. Eu falo assim, pega um roteiro de um filme trágico, no sentido sério, né, no sentido dramático, como Midsommar, ou Hereditário. Pega um roteiro, não muda nada, nenhuma vírgula desse roteiro desse filme. Coloca Ed Murphy no papel principal. Você tem uma comédia. Você não precisa mudar o texto. O ator, ele vai entregar outro tom para o texto. Pega Romeu e Julieta. Faz a peça toda do Romeu e Julieta. Mas entrega o papel da Julieta para uma grande atriz cômica, sei lá, Bette Midler, Whoopi Goldberg. Não precisa mudar o texto. A pessoa vai colocar a comédia, ele vai dar a entonação. Isso é uma coisa bem legal do Walter Kerr. Porque também, às vezes, a gente como roteirista, a gente esquece, eu já escrevi muito roteiro de comédia para curta, né? Ajudei amigos a escrever roteiro de comédia também para curtas. A gente, como roteirista, a gente quer preencher a comédia no texto. Quanto a gente tinha que confiar de que o texto, ele é só uma parte do processo do teatro, do drama, do cinema, que é uma evolução do drama do teatro. Então, o texto não precisa ser necessariamente engraçado. Ele tem que dar a possibilidade da montagem ser engraçada. Interessante isso, né? Eu achei isso muito interessante, muito intrigante do Walter Kerr. Tem outro livro do Walter Kerr que eu estou para ler, que é Como Não Escrever uma Peça. Esse saiu no Brasil, acho que é o único texto do Walter Kerr que saiu no português. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. A capa é um pouquinho melhor, né? Aqui, ó. Como Não Escrever uma Peça do Walter Kerr. Esse eu ainda não li, então não posso indicar. Mas deve ser interessante, é um cara muito interessante. E é isso. Tragédia em Comédia, de Walter Kerr. É um daqueles livros que eu acho que deveria ter em português. Muito legal para quem estuda roteiro, quem estuda animação,
estuda desenho, trabalha com narrativa visual. E é isso. Querem que eu comente outros livros, outros temas? Manda aí mensagem. Falou, obrigado, dá uma curtida. Adeus.